Boa noite, amigos. Mais uma vez, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja na tua vida, no teu coração, na sua casa. E nós aqui estamos para mais uma reflexão sobre a palavra de Deus. E hoje eu queria ler um texto, relembrar um texto, porque eu vou ler um versículo só, no livro de Gênesis, capítulo 19 de Gênesis, Quando Ló recebe em sua casa a presença de dois anjos enviados pelo Senhor. E aqui no livro de Gênesis, no capítulo 19 e no versículo 13, está a declaração, a afirmação feita por esses dois anjos ao Ló. Dentro da casa dele disse assim: Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teus genros, teus filhos, tuas filhas e todos quanto tens nessa cidade, tira-os para fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Eu li o versículo 12, mas era o 13 aqui que eu queria ler somente. Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. A Bíblia nos narra esse momento, esse episódio, essa situação, porque nos diz a palavra de Deus que o pecado de Sodoma e Gomorra era um pecado muito grande, um pecado de moralidade muito grande, e esse pecado tinha chegado ao conhecimento, à presença de Deus, revoltando o coração do Senhor contra toda aquela situação de imoralidade, de indecência, de pecaminosidade. Está na Bíblia. Fica difícil para a gente até citar exatamente o que acontecia em Sodoma, porque poderíamos ser acusados de alguma coisa nessa declaração, mas está na Bíblia. É só você abrir a palavra de Deus aqui no livro de Gênesis, livro da Gênesis. Você começa aqui no capítulo 18, aparecem três anjos a Abraão. Depois Abraão intercede com Deus pelos homens, e no capítulo 19 Ló recebe dois anjos em sua casa. Irmãos, eu gostaria de lembrar que esse pecado, essa situação, essa coisa que acontecia naquele local era uma indecência, uma pornografia toda à prova, dominando aquelas vidas, aquelas cidades, aqueles pecados, a tal ponto que Ló estava na entrada da cidade quando ele viu esses dois varões que chegavam, e ele reconheceu serem anjos do Senhor, e ele, sabendo que aqueles homens seriam atacados pelos moradores da cidade, tal era a situação de indecência e de imoralidade que Ló pediu para eles: venham para a minha casa, eu hospedo vocês, eu recebo vocês em casa, insistiu com eles, e eles foram para a casa de Ló. E a palavra de Deus nos revela que aquela cidade, o povo daquela cidade, era de uma imoralidade a tal ponto, com tal intensidade, que quando souberam que tinham dois desconhecidos, duas pessoas novas que haviam chegado na cidade, estavam na casa de Ló, eles foram para lá reunir uma grande multidão de homens, Não sei se de mulheres também, as pessoas que cercaram a casa de Ló e gritavam para ele que trouxesse aqueles visitantes para fora, que eles queriam ter relações sexuais com aqueles varões, E Ló ficou muito preocupado, sabendo do que poderia acontecer, Ló abriu a porta e falou alguma coisa para aquele povo que cercava a sua casa, dizendo: olha, não toquem nesses homens, eu tenho duas filhas virgens que não conheceram varão, nunca se casaram, são virgens, eu trago elas aqui, entrego nas vossas mãos
para fazer o que bem parecer com elas, mas não toquem nesses homens. Não, nós queremos os filhos, queremos. E ali foi quando esses dois anjos se manifestaram e falaram para Ló que eles tinham vindo para destruir aquela cidade, destruir aquele povo, porque o seu pecado se tinha engrossado diante da face de Deus. E eu digo uma coisa para você, meu irmão e minha irmã, por que eu estou falando isso? Ah, Deus vai destruir? Olha, Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. E nós vemos que nós estamos vivendo dias, eu acredito até, porque a gente que acompanha, estuda os acontecimentos, né? Nós que pregamos o evangelho, os pastores, os pregadores, os missionários, as pregadoras, missionários, que estudamos, acompanhamos o que está acontecendo pelo mundo, eu tenho a impressão que muitas pessoas não têm noção do que está acontecendo ao redor do mundo com relação ao pecado, a uma situação de desobediência, de pecaminosidade diante de Deus. E o Senhor Deus, ele continua sendo o mesmo. O mesmo Deus que destruiu Sodoma e Gomorra, ele existe, ele está vivo, ele está nos céus, ele conhece tudo o que está acontecendo e são assustadoras as informações que nós encontramos através da internet, através das reportagens, as informações que nos chegam, a liberação do pecado, as coisas que estão acontecendo, atingindo crianças, menores de idade, crianças da mais tenra idade. Nós estamos vendo, assistimos nas reportagens televisivas, nos jornais das TVs, as reportagens, todos os dias nós vemos coisas, informações, reportagens sobre abominações terríveis que estão acontecendo, atacando crianças, atacando velhos, idosos, enfim, é uma situação terrível que nós estamos enfrentando. E Deus, eu posso garantir para você, o Deus Criador dos céus e da terra, ele não está indiferente a tudo isso. Haverá um dia do juízo, haverá um dia do acerto de contas, ainda que as pessoas, ainda que muitos duvidem, ainda que muitos não acreditem, não, alguns dizem não há Deus, está escrito na Bíblia, que alguns dizem não há Deus e têm multiplicado seus pecados, as pessoas não têm mais no seu coração, uma boa parte da população das pessoas não tem mais o temor de Deus, acha que Deus se resume a uma religião, a uma reunião que você vai e frequenta uma vez por semana, ou cada 15 dias. Não, Deus é vivo, Deus é real, Ele é Criador dos céus e da terra, Ele é o autor da vida, e Ele é um Deus que seu caráter é um caráter de santidade. Ele detesta, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o pecado, a abominação, a imoralidade que está sendo produzida, está sendo feita, está sendo orquestrada ao redor de toda a face da terra, Deus está contemplando e Ele não está indiferente a tudo isso. Chegará um dia do acerto de contas. Muitos dizem, a vida é minha, eu vivo do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero. Realmente você tem um tempo para fazer o que você quer, tomar as suas decisões, andar no caminho que você queira. Mas não esqueça que a Bíblia diz que há caminhos que ao homem, isso é, a humanidade, ao homem e à mulher, parece que são caminhos bons, mas o seu fim são caminhos de morte. E quando nós pregamos, trazemos essas reflexões, essas mensagens, e como eu, tantos outros pregadores, tantos missionários, missionárias, pastores, estão aí pregando, anunciando, para que você abandone a vida errada. Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, você precisa fazê-lo, você precisa buscar a presença de Deus. A humanidade está se enterrando nos desejos da carne, na promiscuidade, na imoralidade, na indecência, no abuso sexual, no abuso de bebidas, de drogas e de tantas coisas. E Deus está observando, o Senhor Deus está acompanhando tudo isso atentamente. E chegará um dia do acerto
acerto de contas. Chegará um dia que todos terão que prestar contas diante de Deus do que tiverem feito através do seu corpo físico, seja bem ou seja mal. Mas hoje essa palavra te convida, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, abandona a vida de pecado, abandona a vida de desobediência, abandona a vida de prazeres da carne, que satisfazem muitos gostos seus, carnais, mas que não vão te levar para junto de Deus. Quem vive do jeito que quer viver, de qualquer maneira, praticando todas as coisas que Deus condena, não tem a menor dúvida. Todos um dia darão contas diante de Deus pelos seus atos, por tudo que tiverem cometido. Meu desejo é que esta palavra, esta reflexão, lembre que Deus, Ele não é um Deus cruel, não é um Deus tirano, mas o pecado de Sodoma e Gomorra chegou diante do Senhor e aborreceu o Senhor, e irou o Senhor, e Ele mandou os seus anjos para destruir Sodoma e Gomorra, como realmente o fez. Muitos poderão dizer, eu não acredito nisso, é um direito que você tem. Você pode até não acreditar, mas eu acredito que realmente aconteceu, que Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo poder de Deus, castigando, trazendo justiça de Deus, juízo de Deus sobre aquele povo. Eu espero que você, em tempo, você entregue a sua vida para Jesus, se aproxime de Deus, e agora eu vou orar por você para que Deus te abençoe, para que você possa tomar uma sábia decisão, uma definitiva decisão e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Altíssimo Deus, é em nome de Jesus Cristo que eu oro a Ti, Senhor, por cada vida, por cada amigo, amiga, irmão, irmã, conhecido, essas pessoas que acompanham as nossas reflexões diariamente nesse canal do YouTube. E eu sei que eu estou sendo ouvido agora por uma multidão de pessoas. Eu não sei até onde chega a minha voz e essa reflexão, mas eu sei que o Teu poder pode chegar até esta vida que está nos acompanhando. E eu digo, Senhor, em nome de Jesus, abençoa esta vida, abençoa esta família. Se houver alguém enfermo, acamado, internado em algum hospital, Senhor, que as Tuas mãos se estendam para abençoar, para curar, para libertar. Visita os lares. Senhor Deus, guarda e protege as criancinhas, Senhor, que Jesus disse que das tais é o reino dos céus. Ó Deus bendito, em nome de Jesus, protege as crianças no meio do Teu povo. Tem misericórdia, Senhor, da situação que nós vivemos nos dias de hoje. Nós estamos aguardando Jesus voltar. Senhor, abençoa o Teu povo, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito e para a honra e glória do Teu nome e do Teu santo reino. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair Sper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Um grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima, nos permitindo Deus.